Olá, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje, que vai tratar de um assunto: 4 versões míticas da sua história, da minha história, da história da humanidade. Nós já tivemos a oportunidade de conversar outras vezes sobre como um mito nos aponta degraus que nos levam ao aperfeiçoamento humano. E hoje vamos retomar isso, só que de uma maneira mais breve e mais pontual. Ou seja, vamos passar rapidamente por 4 estruturas míticas para que a gente se reconheça dentro delas. É evidente que esse nosso bate-papo de hoje daria para fazer inúmeras continuações, porque são muitas histórias que revelam aspectos preciosos que, conhecidos, poderiam nos ajudar muito no nosso crescimento. Mas, dada a brevidade da nossa conversa, hoje vamos começar com apenas 4. Vamos lá? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Todos nós conhecemos um pouco da estrutura da palavra mito nos nossos dias. A etimologia, que vem de mitos, que fala de relato, narração ou fábula, em geral de caráter fantástico, e essa é a acepção com que se toma o mito ainda nos dias atuais. O que seria, então? Seria uma criação cultural de uma determinada civilização, seja ligada especificamente àquela cultura, com pouco ou nada de universal, e que explica, em geral, como as coisas vieram à luz. Ou seja, o mito de como nasce o cosmos, de como nascem os deuses, de como nasce o homem, de como nasce aquela civilização em especial. E esses mitos fundadores, esses mitos cosmogônicos, teogônicos e tudo mais, seriam uma forma de dar uma determinada segurança aos seres para que eles se sentissem com berço, ou seja, sabendo de onde vieram. Esse amparo psicológico que o mito dá não é muito desenvolvido aí. Mas houve vozes dissidentes que sim, trabalharam bastante sobre isso, sobre um fundamento mais aprofundado do mito. Então, a versão oficial ainda é isso: lenda, contos fantásticos para justificar coisas que a razão não era capaz de justificar. Mas as vozes dissidentes hoje já são bem numerosas. Nós vamos citar apenas 2, mas nós sabemos que muita gente já elevou argumentos que ampliam muito esse conceito do mito. Eu vou me deter em 2 vozes daquilo que a gente chama do Círculo Eranos, que era um grupo de estudos ligado a Carl Gustav Jung, no século passado. Começando pelo próprio Jung, depois vamos falar de Joseph Campbell. Não somos únicos. Havia outros nomes muito interessantes nesse próprio Círculo Eranos, e mesmo fora dele, como, por exemplo, o filósofo Mircea Eliade, tem uma visão muito curiosa e interessante também sobre esse assunto, muito assemelhado ao que vamos falar aqui. Nós vamos começar dando uma olhadinha no que dizia Jung, o criador da psicologia analítica, acerca do mito. Vejam esse trechinho de autoria do próprio Jung. O significado do termo arquétipo fica sem dúvida mais claro quando se relaciona com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fada. O fato de que os mitos são, antes de mais nada, manifestações da essência da alma foi negado de modo absoluto até nossos dias. Eu poderia atualizar e dizer que até nossos dias, não diria que de modo absoluto, mas de modo majoritário, esse valor ainda é negado aos mitos. Vamos entender um pouquinho daquilo que Jung fala aí. O arquétipo. Arquê é aquilo que é antigo. E o tipo, é um modelo, é um molde, é uma forma. O que ele quer dizer, então, com essa forma antiga? Segundo Jung, nós não íamos ao mundo vazios, como um quadro em branco para ser preenchido ao longo da vida. Existem determinados moldes, modelos, tipos gravados no que ele chamava de inconsciente coletivo, determinadas balizas que o ser humano necessitará interagir com elas ao longo da vida. Isso já está gravado e a gente já traz como uma carga que vem desde o berço. Tipos como, por exemplo, a figura do pai e da mãe, a figura do parceiro, a figura da interação com a natureza, com seus ciclos, e até mesmo da interação com o trabalho, a nossa maneira de atuar sobre a natureza, esses tipos viriam conosco. E a maneira como eles se manifestam na nossa vida
é através de mitos e, segundo Jung, também através de sonhos. Era comum que eles fizessem essa comparação entre o conteúdo de mitos e de sonhos. Os mitos, então, seriam projeções desses elementos, desses conteúdos dos arquétipos, de tal maneira que se tornariam visíveis ao homem. Quando compreendidos, se tornam visíveis ao homem. Ele pode lidar com eles conscientemente, inclusive submetê-los, impor valores sobre eles para não ser um marionete na mão dessas estruturas. Como dizia o próprio Jung, aquilo que conhecemos, dominamos. Aquilo que não conhecemos, nos domina. Quando viramos as costas para esses elementos, eles não deixam de existir. Simplesmente eles nos pegam pelas costas. Então, essa visão junguiana, que é muito bem complementada pela visão de Joseph Campbell, esse grande pensador do século passado, para aqueles que conhecem um pouco da sua biografia, desde os 10 anos de idade se interessava pelos mitos. Nessa época, sobretudo, sobre os mitos dos indígenas norte-americanos. Aos 12 anos, segundo ele mesmo narra, já era um profundo conhecedor da história e da mitologia desses indígenas. Ele dedica toda a sua vida à busca de determinados padrões comuns de significado aos mitos de toda a história humana. Então, Campbell vai dizer o seguinte, nas suas palavras: a função primária da mitologia e dos ritos de passagem sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás. Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Veja que interessante. Então, os mitos eles representam como que degraus dessa escada que nos leva até o último degrau, o patamar superior, que é uma condição humana plena, a condição humana realizada. Cada um desses degraus, quando são conhecidos previamente, é muito mais fácil poder galgá-los. Os mitos, então, sinalizam patamares, balizam o nosso caminho, para que nós possamos subir com muito mais segurança. Então, ele opõe isso às fantasias humanas. Nós, em geral, somos escravizados, principalmente nesse momento histórico, que somos particularmente dispersos, escravizados por fantasias que vêm da moda, dos padrões de realização da nossa época. Coisas como beleza física, fortuna, sucesso, fama. E ficamos escravizados dessas fantasias, que, se fossem realizadas, não nos fariam crescer em absolutamente nada, porque são fantasias relativas ao superficial. Nenhuma delas toca na essência humana. Você não precisa ser um ser essencialmente melhor para ser belo fisicamente, ou para ser rico, ou para ser famoso. Isso é um requisito plenamente dispensável para atingir essas condições. Portanto, são fantasias que não trabalham para o avanço, e sim para a inércia, para o desenvolvimento a qualquer preço de atributos que não deixam de ter o seu valor, mas não o valor profundo que a vida exige de nós. Não aquilo que precisamos conquistar, aquilo a que viemos ao mundo. Valores superficiais. Os mitos são chaves para a nossa mais profunda força espiritual, a força capaz de nos levar ao maravilhamento, à iluminação e até ao êxtase. Interessante, existe uma frase que é atribuída a Sêneca, que eu não chequei a referência bibliográfica, não consegui localizar, mas seja dele, seja de quem for, ela é muito especial, que diz o seguinte: é importante conhecer a tragédia para não ser a tragédia. Vocês entendem o conteúdo dessa frase? Ele se refere à tragédia grega. É importante conhecer a tragédia para não ser a tragédia. Então, se você pega, por exemplo, um drama shakespeariano, como Macbeth ou Otelo, você conhece ali os personagens e percebe que aqueles são tipos que existem dentro de você. Diz que você, se não os vê, pode ser dominado por eles. Pode ser que eles forcem barreiras e se manifestem na tua vida em algum momento. Quando você os conhece, você percebe a presença deles, percebe o impulso deles, a pressão deles para se manifestarem,
e pode dominá-los, pode direcionar a sua energia, pode impor valores e propósitos sobre esse impulso natural. Portanto, guardem essa frase que eu considero muito especial. É importante conhecer a tragédia para não ser a tragédia. Outra coisa muito especial que a gente pode perceber, Platão, num determinado momento no seu diálogo à República, ele fala que os moradores de Tebas era muito importante que eles pudessem constantemente ser relembrados do seu mito fundacional, que é o mito que fala que Cadmo teria matado um dragão e com os dentes desse dragão ele teria plantado esses dentes, teriam nascido os espartos e a partir do desenvolvimento aí da história, esses espartos teriam dado origem à civilização tebana. Vejam bem, num momento de crise, para os tebanos saberem que eles nasceram dos dentes de um dragão, necessitava para eles a sua bravura, a sua integridade, a sua força para se oporem às adversidades, por muito grandes que elas fossem. E isso era um fator de vitalidade fundamental. Portanto, para Platão, isso não era uma mentira nem uma invenção. Era um elemento de extrema necessidade, esse mito fundacional. Ele era imbuído de uma realidade. Por quê? Porque ele tensionava e trazia à tona o caráter mais sagrado, o aspecto mais valoroso daqueles homens. Ou seja, ele fazia aflorar aquilo que de mais precioso havia mergulhado na alma humana. É interessante também quando observamos, após a Segunda Guerra Mundial, como é citado no Japão, que perde a guerra e sofre um revés terrível, como todos os países perdedores de uma guerra, como é recordado, como é trazido à tona o espelho de Amaterasu, a deusa Sol, a espada do deus Susanoo, ou seja, nós não somos qualquer um, nós somos descendentes de Amaterasu, do próprio Sol. E essa herança, esse fato, essa honra que desperta nesse povo, o fato de serem descendentes diretos do Sol, faz com que eles tenham uma capacidade de recuperação desses reveses da guerra tremenda. Todos nós sabemos disso. Ah, não tem nada a ver. Bom, você escolhe em que acreditar. Mas com certeza isso toca os brios mais profundos da alma humana e faz com que venham à tona aí os valores. Bom, sendo herdeiros de uma herança tão grandiosa, de seres tão especiais, o mínimo que podemos ter é os seus atributos guardados dentro de nós. É só uma questão de trazê-los à tona. Portanto, não são mentiras, não são historinhas fantásticas, são verdades profundas da psique humana, como diria Carl Jung e como reitera aqui Joseph Campbell. Continuando, então, nós podemos entrar nos nossos mitos de hoje. Vamos começar, eu não vou contar de maneira muito longa esses mitos, porque não é a nossa intenção aqui. Mas vamos falar, por exemplo, do mito da caverna. O mito da caverna, que é um capítulo do livro do Diálogo à República de Platão, o capítulo 7, chamado de Livro 7, que pede, contando muito resumidamente, que você imagine uma caverna subterrânea, onde existem vários homens acorrentados, olhando para uma parede bastante lisa, que funciona como uma tela. Por trás deles, como que um muro, e por trás desse muro, uma fogueira. Essa fogueira lança sombras sobre essa parede para os quais os homens olham. Eles estão tão acorrentados que não têm a liberdade nem sequer de se pôr de pé ou olhar para trás. E sobre esse muro, vários homens caminham por trás dele, deixando passar acima deles figuras de animais que vão passando sucessivamente, e esses homens que estão ali manipulando essas imagens por trás do muro também falam entre si, elevam as suas vozes. E o eco das suas vozes bate lá no paredão da caverna. De tal maneira que os acorrentados só veem e ouvem aquelas figuras. São a única realidade que eles conhecem. Um dia, um homem mais inquieto começa a ficar insatisfeito com aquilo, sem maiores explicações, remexe na cadeira até arrebentar as suas correntes. Quando se levanta e olha para trás, fica estupefato de ver o engano que era aquilo, a ilusão. Percebe as pessoas transitando, percebe o fogo da caverna, e quando olha lá para cima, vê a luz do sol, um ponto extremamente luminoso. Depois de ver, de ter esse primeiro impacto, ele agora quer a verdade inteira. Prepara-se para subir essa caverna.
Não sem bastante dificuldade, porque passou a vida inteira acorrentado, não tem musculatura desenvolvida, mas vai levantando, caindo, obstinado, sem perder de vista a luz, caminhando sempre determinadamente para a luz, chega lá em cima, vê as coisas iluminadas pela luz do sol. A princípio fica um pouco cego, mas depois vai acostumando e abre plenamente os olhos. E pode ver a natureza, o céu, a terra, os animais, fica deslumbrado por poder ver as coisas como realmente são. Mas se apieda dos seus amigos que ficam lá dentro da caverna, que aí volta para tentar resgatá-los. Porém, é tremendamente rejeitado pelos seus amigos que estão lá. Em primeiro lugar, porque ele fica com os olhos obscurecidos no meio das sombras, que estava no lugar luminoso. E o mérito para esses prisioneiros é quem percebe melhor as sombras. E ele volta sem perceber grande coisa lá dentro. Em segundo lugar, porque valor para ele é aquele que reconhece as sombras. E esse homem já não dá mais valor nenhum às sombras. E por aí vai, uma história repleta de simbolismos. Nós temos uma palestra especificamente sobre ela, mas o que eu gostaria que vocês relembrassem são essas etapas. As sombras, como ilusões, banalidades da nossa vida meramente material. Tudo aquilo que é passageiro é sombra. Só aquilo que perdura no tempo e no espaço é real. Então estamos presos a banalidades. Nada que realmente nosso pode ser tirado de nós. Todos os nossos interesses que nesse momento nos prendem são passageiros, portanto não são nossos. São superficialidades. Nada tem de profundo. A insatisfação por esgotamento dessa experiência chega um determinado momento que essa experiência nos provoca uma angústia muito grande e às vezes nos sentimos desajustados por essa angústia. Quando em outros momentos isso era um mérito, era um momento de despertar e ver a vida mais profundamente. O rompimento com esse sistema repetitivo, com ficar executando o mesmo script que todo mundo executa, e o rompimento provoca uma surpresa de poder vislumbrar o mundo de maneira muito mais completa. O compromisso com a luz, que é um símbolo da sabedoria. O caminho esforçado para chegar até ela, perdão. E a conquista de ver as coisas iluminadas pela luz do sol, que, segundo Platão, é um simbolismo da ideia do bem. O que vem a ser enxergar as coisas iluminadas pela ideia do bem. E, por fim, o retorno, por compaixão, por querer ajudar aqueles que ficam. Percebam que aqui tem uma trajetória muito comum nossa. Muitas vezes estamos ali executando aquele script que diz alguma coisa diferente. É um louco, é uma pessoa que não está vendo as coisas. Existem possibilidades dentro daquele script. Aqueles que acreditam que as sombras vão sempre para um lado, aqueles que acreditam que as sombras vão sempre para o outro, mas só tem essas possibilidades. Duvidar das sombras em si, dizer que elas são destituídas de valor, que aquilo que tem valor está dentro, está acima, ninguém aceita isso. Isso é um louco, isso é um desvarado. Ou seja, a massificação, as tribos que são permitidas de opiniões, e como qualquer discurso fora disso é expurgado. A primeira coisa. Como aquele esgotamento surge dentro de nós em determinado momento que a gente olha e diz: eu já decorei esse script, não aguento mais. Isso não me satisfaz. Os outros dizem: não existe nada fora disso. Você intui que existe. E tem necessidade de ver mais, olhar mais adiante. Essa tua sede e fome por uma visão mais humanista, mais ampla, vai te levar a ter surpresas. Enxergar que por trás desse teatro existem muitas outras possibilidades. E quando você vislumbra a luz como sabedoria se torna um buscador dessa luz. Aquele que ama e busca sabedoria, filósofos, saiba ou não, está desenvolvendo em si uma trajetória filosófica. Ao buscar essa luz, você vai cada vez mais fortalecendo a sua musculatura através das adversidades. Cai 1000 vezes, levanta 1001 vezes, até que se sente preparado para chegar suficientemente próximo dessa luz, que seria o arquétipo da sabedoria. O que é a sabedoria? É ver as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem. Vocês entendem o que é ver as coisas iluminadas pela ideia do bem? Imaginem que eu olho para as coisas iluminadas por uma lanterna bem fraquinha dos meus interesses. Eu olho e digo: para que isso me serve? Para que isso me interessa? Evidente que com essa visão materialista e egoísta, eu não vou ver o que as coisas são.
Vou ver aquela parcela delas que tem utilidade para a minha experiência pessoal. Como diz aquela frase de Tolstói, que tantas vezes repito: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Então, quando olhamos as coisas iluminadas pela ideia do bem, a nossa mentalidade é: como eu posso interferir no destino desse objeto, dessa pessoa, dessa criatura, seja ela o que for, no sentido de aproximá-lo do seu bem, sem querer nada para mim? Ou seja, o centro do universo já não é meu interesse pessoal, mas é o benefício de todos os seres. É a lei do universo, aquilo que os indianos chamam de Dharma, que é levar todos os seres em direção à unidade, em direção ao bem que lhes é próprio. Quando eu interfiro no caminho dos seres, não querendo tirar proveito para mim, mas levá-los àquilo que os aperfeiçoa em direção ao seu bem, eu sou um benfeitor, eu sirvo a ideia do bem. E da mesma maneira que quando você confia em alguém, você se abre com essa pessoa, quando a natureza confia em você, ela se abre diante de você e mostra seu coração. É aquele que conhece o coração de todas as coisas, esse é um sábio. Ou seja, é um limiar do amor humano. Eu não olho para as coisas e pergunto para que isso me serve, mas pergunto como eu posso servir a isso. Por isso, tanto se diz que não há nada mais benéfico para a humanidade do que desenvolver um sentido de unidade, de fraternidade, com todos os valores que se desdobram daí, que decorrem daí, mas com lucidez, sabendo ver atrás dos rótulos. Porque nem tudo aquilo que é chamado de unidade e fraternidade no nosso momento histórico realmente conduz nessa direção. Ou seja, não esqueçam que há aí uma ligação muito profunda entre três virtudes: vontade, amor e inteligência. Uma deve apoiar a outra. Então, isso é basicamente o mito da caverna, que conclui com a ideia de retornar. Depois de conquistar essa sabedoria, você retorna para ajudar aqueles que permanecem prisioneiros, ainda que sofra muita incompreensão. Adiante temos a sequência do boiadeiro, que é uma sequência de circunferênciazinhas de nanquim, desenhadas supostamente por um mestre zen chamado Kakuan ou Kuan Xuan. Esse mestre, ele teria vivido aí em torno do século X até o século XIII, não se sabe precisar exatamente quando ele viveu, alguma coisa nesse intervalo, portanto, essa história teria nascido aí também. É uma sequência de 10 circunferências, com desenhos e pequenos trechos de poema escritos abaixo, que, segundo se diz, foram escritos por ele também. Essa sequência do boiadeiro, ela é uma experiência muito completa. Ela é como se fosse a escada de ascensão da humanidade. Só que, se você pega o mito da caverna, pega o ser humano desde o momento em que ele está ainda aprisionado na caverna. Aqui, a sequência do boiadeiro já pega um instante mais para frente. Ele vai pegar um momento em que o ser humano se sensibiliza para o aprendizado, começa a perceber que ele não é dono da verdade. Que momento sagrado esse! Eu não sou dono da verdade. Portanto, eu começo a me sensibilizar para a necessidade do aprendizado sobre a arte de viver. Por alguma razão, normalmente que vem de fora, por algum mestre, alguma leitura, alguma tradição de valor que sugerem isso para ele, ele começa a perceber que talvez ele esteja sendo dominado pelos elementos mais instintivos, mais básicos, que ele deveria dominar. Ou seja, que o seu eu animal, está no comando da sua vida. Ele ouve isso e se dispõe a procurar ver. Como é que ele vai ver isso? A primeira coisa que ele vai fazer, quando ele se coloca perceptivo e à disposição de ver, é procurar os rastros desse eu animal, para saber como ele é e o que ele anda fazendo na sua vida. E quer procurar rastros? Ver seus próprios rastros. Observa as pegadas que você deixou pela vida fora. São pegadas de quê? De um cisne ou de um tiranossauro rex? Qual é o peso, qual é o nível de destruição? Pelas vossas obras vos conhecerei, como diz a Escritura Bíblica. Quem passou por esse caminho? E a partir de observar esses seus rastros pela vida, ele começa a perceber que é de fato dominado pelo eu animal, e inclusive o peso desse eu animal que está dominando a sua vida. Ou seja, o nível de tirania, o peso
das decisões instintivas, brutais, impulsivas na sua vida e o tanto de destruição que tem gerado. Quando ele faz isso, ele começa a ver o eu animal. Mas, em geral, quando ele vê, ele não vê a cabeça. O desenho mostra o homem vendo os quartos posteriores do boi. Esses quartos posteriores significam o quê? Ele vai ver desdobramentos secundários do que o eu animal fez na sua vida. Ou seja, fui brutal no meu relacionamento com fulano, fui impaciente aqui, fui intolerante ali. Esses são efeitos secundários. Depois de algum tempo é que ele vai ver a cabeça do boi, ou seja, qual é o elemento fundamental que direciona todas aquelas condutas. Em geral, várias tradições dizem que é o egoísmo. O egoísmo é um dos elementos que fazem com que a gente ignore o outro, ignore a possibilidade de que o outro esteja mais certo do que eu, a possibilidade de que a minha felicidade dependa da felicidade do outro, ou seja, o mundo do outro é supérfluo e tudo tem que girar em torno de mim. Quando você vê a cabeça do touro, você vê o gatilho que está fazendo acontecer em todos esses elementos secundários. E aí você viu o touro. E você vai ver que ele é bravo. E vai estabelecer uma luta para dominá-lo, ou seja, determinação, estratégia, perseverança, constância. Vai cercar o touro de todos os jeitos. É uma espécie de Bhagavad Gita. Quem conhece o épico indiano, a luta entre Kauravas e Pandavas, ou seja, os Kauravas que eram os primos mais instintivos, mais brutais, e os Pandavas que representam a virtude no homem. É interessante a estratégia que esse homem vai utilizar. Ele traz consigo ferramentas muito simples, que são uma corda, um chicote e uma corda. A primeira coisa que ele vai fazer, vocês vão ver isso, é conseguir enlaçar numa das pernas do boi para derrubá-lo. Ele prende uma das pernas do boi com aquele seu chicotinho, com aquela corda, para derrubá-lo e começar o processo de amansá-lo. Ele não quer matar o boi. Nem isso é possível. Ele necessita dele. Ele é a sua montaria no mundo. Ele é a sua interface com o mundo material. Mas ele quer amansá-lo e dominá-lo. Vejam bem, com as ferramentas que temos, a primeira coisa que a gente faz é exatamente puxar as bases, os elementos que são, digamos assim, sustentam o boi de pé. Ou seja, quais são os nossos pensamentos, nossas presunções que sustentam esse boi em pé. Uma coisa interessante, eu acho, não saberia dizer se existe alguma relação ou se é uma mera imaginação da minha parte, é esse chicote e essa vara que ele usa como ferramentas, que me lembra muito o látego e o gancho de Osíris. Estão diretamente associados a uma estratégia por amor ou por força, todas elas igualmente amorosas. Ou seja, o látego quando é necessário para amansar a cólera, o gancho quando é necessário para atrair. Seja uma estratégia de carinho ou de dureza, mas ambas amorosas, porque ambas trabalham para o bem. Enfim, o que é derrubar, pegar as bases? É pegar todos os argumentos cotidianos que a gente tem que dão sustentação ao domínio daquele touro. Não, se eu não agir assim, eu não vou me dar bem na vida. Se eu agir assim, eu vou ser superado pelos outros que estão por aí, fazendo de tudo para ter sucesso. Olha, eu vou ser um fracassado. Se eu não fizer desse jeito, eu vou ser tido como um ingênuo, como um tolo. Todo mundo vai me passar a perna. Enfim, a gente tem um monte de fundamentações para fazer aquilo que fazemos. E nós temos que ver essas fundamentações, ou seja, cortar as bases. Porque se o touro não tiver essas fundamentações, ele não se põe de pé. Ele não te domina, ele não te tiraniza. Ou seja, você tem que dominar essas fundamentações, fazer com que ele se ponha de pé em cima de outras visões de mundo. Eu nasci para servir a consciência humana e não para dominar. Ou seja, o aprendizado básico da consciência humana, que é obediência e serviço. A consciência animal, perdão, obediência e serviço à consciência humana. E isso tem que ser as bases desse touro. E não presunções de que é melhor ele dominando. Isso são as bases que você tem que puxar, usando o seu látego e o seu gancho. Depois disso, ele consegue dominar o touro, mas ainda com um exercício de vontade constante. Você percebe que ele está arrastando o touro,
ele amarra o touro pela narina, ou seja, ele tira o fôlego do touro. Normalmente o ar, em várias tradições, está associado ao mundo emocional, ou seja, ele domina a cólera do touro, que é o que está associado ao ar, terra ao corpo físico, água ao corpo energético, ar ao corpo emocional e fogo ao corpo mental. Isso é uma chave muito antiga. Então, ao prender as narinas do touro, ele é como se dominasse a cólera, as emoções daquele touro. Mas o touro ainda vem bem forçado. Exige vigilância, o látego e o gancho têm que ficar bem pertinho. Exige vigilância e vontade constante. Depois de muito tempo caminhando com essa vigilância constante, a atenção da vida, né? Essa presença na vida, ele acaba por dominar completamente o touro e o touro se converte em um servidor dele. Aí vocês vão ver que em determinado momento ele está montado no touro, o touro está caminhando sozinho, quase que dançando, enquanto ele toca uma flauta, a canção da vida de que fala a Luz do Caminho. Ele toca a canção do Dharma, ele vai tocando o caminho que o touro deve tomar. E ele toma sozinho, sem precisar de nenhuma força. Ou seja, o domínio total do eu animal. Nesse momento você se torna o centauro Quiron, o sábio, onde a parte domina a parte cavalo. Não é à toa que ele era tão sábio. E domina perfeitamente. Outros centauros, que não o fazem tão perfeitamente, são personagens mórbidos, como aquele que provoca a morte de Hércules. Tá? Mas o Quiron dominou perfeitamente o seu eu animal e tornou-se um sábio e instrutor de vários heróis gregos. Tá? Então, o momento que nos tornamos Quiron, dominamos com perfeição o nosso eu animal, de tal maneira que ele já não se torna um fator de oposição ao nosso caminho, aquilo que necessitamos fazer, aqueles valores que necessitamos cumprir. Depois disso, num determinado momento, ele percebe o touro como um elemento ilusório e passageiro. Ele sente que ele, na verdade, é só ele, é só a essência, é só a sua parte da consciência humana, da vontade, do amor, da inteligência. O touro é um aparato para que ele se desloque no mundo, mas um aparato passageiro, ilusório. Então, nesse momento, você vai ver o homenzinho só. Ele superou o touro. Ele percebeu o touro como uma ilusão. Ele dominou as ilusões. E agora ele se sente sozinho ali. Sozinho não no sentido negativo, mas ele conhece a sua essência e ela se basta. E essa essência é potente o suficiente para dominar todas as ilusões do mundo. Não só o touro, não só a ilusão do seu eu animal, mas todas as ilusões do mundo. E esse ser autoconsciente, consciente da sua própria essência, no momento seguinte ele percebe que ele é uma célula da essência universal, uma célula de Deus. Portanto, ele suplanta as formas. Ele é como se mergulhasse na consciência divina. Aí você vai ver uma bolinha absolutamente vazia, não tem mais separatividade nenhuma. Ele se sente uno com Deus, como se ele fosse uma gota que mergulha no oceano. Após ter essa penetração, esse contato íntimo com o Uno, com a verdade última e única, ele volta a olhar para o mundo. Ao olhar para o mundo, ele vê as coisas a partir do ângulo da realidade. Embora passageiras, belas, naquilo que elas trazem de simbólico, naquela essência que guardam dentro de si. Portanto, as folhas verdes de uma árvore, ele vê como ele nunca tinha visto. A flor vermelha que pende dessa árvore, ele vê com olhos de primeira vez. O céu, a terra, as águas, tudo ele vê com olhos de primeira vez. E percebe isso como reflexos de uma essência divina que reside dentro de todas as coisas. E vê profundamente a sua beleza. Depois de ver o mundo como ele é, a partir da visão da unidade, a partir do ângulo da unidade, você vai terminar com ele novamente no mercado, no mundo. Agora que ele vê, ele volta e compartilha com aqueles que nesse momento precisam dele para ver através dos seus olhos, até conquistar a visão própria. Seja da mesma maneira que no mito da caverna ele retorna. É um fator bem recorrente. Continuando, vamos ter as 3 obras alquímicas tão discutidas ao longo de todos os trabalhos da alquimia medieval, que na verdade não são bem 3, elas têm subetapas aí no meio do caminho. Poderia dizer que com as subetapas elas são 5. O que vem a ser isso? A obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho.
Entre a obra em negro e a obra em branco vem uma subetapa, que é a cauda pavonis, geralmente colocada aí. Entre a obra em branco e a obra em vermelho vem citrinitas, a obra em amarelo, a maturidade. Como é que é isso? Lembra muito, a princípio, o início da sequência do boiadeiro de Cacó. Primeira coisa que um homem faz quando ele se dispõe a conhecer a si próprio, dominar a si próprio e transmutar a si próprio, que essas são, na verdade, nomes das 3 etapas alquímicas, para conhecer a si próprio, ele vai ter que olhar para esses subterrâneos da sua consciência, para esse eu animal, que nesse momento está totalmente no poder. Ele vai ter que olhar e ver todos os bichinhos que vivem dentro dele. Ou seja, vai ver todos os atributos do eu animal. Enxerga cólera, enxerga inveja, frente a frente, sem desculpas. Entrega a debilidade, enxerga a debilidade, a lei do menor esforço. Enxerga a manipulação do outro. Enxerga um monte de elementos, manipulação por carência afetiva, manipulação por interesses financeiros. Ele enxerga todos aqueles bichos que ele pensava só haver no outro, ele enxerga dentro de si próprio. Esse primeiro trabalho, que é feito na obra em negro, de confronto, vai gerar a cauda pavonis. O que é a cauda pavonis? É um momento de consciência muito doloroso, mas muito necessário. Imaginem que a cauda do pavão se abre com todos aqueles inúmeros olhos. Então você vê que todos os males que acometeram qualquer ser humano na história da humanidade existem em potência dentro de você. E você pode ter recebido melhores condições para poder subordinar esses males. Outros receberam condições piores. Você pode ter desenvolvido uma maturidade para até agora, mesmo sem vê-los, não ter dado vazão a tudo, ter sido criado num contexto de valores, e outros não. Mas você percebe que as raízes estão aí. Todos os males do mundo, você os percebe em potência dentro de você. E sabe que é necessário tomar o comando desses valores, desses vícios, perdão, vê-los e dominá-los, que nem o domínio do boi lá atrás. E aí vem a etapa em branco, que é exatamente a purificação. A obra em branco, que é o albedo, ele olha todas essas coisas, domina, domestica esses bichinhos e coloca sob o seu poder, porque eles não são maus em si. Maus são quando trabalham para a mera sobrevivência material, quando trabalham para o egoísmo. Eles podem ser revertidos, e essa energia do eu animal ser revertida como motor de propulsão para o eu humano. Então você vai ver que uma grande teimosia pode ser revertida numa grande determinação. Uma inveja pode ser revertida numa grande admiração, que procura preservar aquilo que tem valor e desenvolver esses valores em si. Se vocês virem o Caibalion, vocês vão ver isso no princípio da polaridade, dá para você permutar um valor pelo outro dentro da mesma natureza. Ou seja, a obra em branco faz isso, aplica um pouco desse princípio da polaridade e vai dominando todos aqueles elementos e recebendo deles a energia necessária para continuar caminhando na direção dos seus valores. Isso é a purificação. Homem puro não é aquele que não tem potenciais defeitos. Ele tem e não os manifesta porque está vendo. Esse controle consciente faz com que ele possa ser o que ele escolheu ser. É um ato consciente de vontade, de determinação que constrói o homem. Não é um dom natural, é uma conquista. E por isso a justiça pode acontecer. Por isso aqueles que não lutaram para conquistá-lo podem sofrer, por exemplo, as consequências kármicas disso. Se não tivéssemos tido oportunidade, não haveria por que haver consequências kármicas. Não temos mérito nem demérito. Então, a obra em branco é o domínio de tudo isso, o domínio consciente e constante. Depois de muito caminharmos, impondo valores sobre nós, procurando manter a maior purificação, não pureza como um atributo estático, mas purificação constante todos os dias, você chega a citrinitas, que é a maturidade. E essa maturidade de citrinitas vai te permitir ter um controle maior sobre esses elementos, de tal maneira que eles não voltam mais a virar o jogo ou tentar se impor a você. É o momento em que o homem monta no touro tocando a sua flautinha. Você é um homem maduro.
contempla tudo que existe nos porões da sua consciência, tem domínio sobre tudo isso, tem compaixão daqueles que ainda não tentaram dominá-lo, mas é justo, porque sabe que é preciso que haja a punição e o benefício correspondente ao esforço ou à entrega de cada um aos seus próprios defeitos. Enfim, tem a maturidade para saber como lidar com o mundo. Já desfila sobre o mundo com muita segurança, tem domínio sobre esses fatores aparentes do mundo. Isso é um homem maduro. Diziam, inclusive, os alquimistas que determinados homens, que a maioria da humanidade já no seu tempo, envelhecia como certas frutas, que passam da fase verde para a fase podre, não amadurecem. Porque o amadurecimento humano é uma questão de escolha, de determinação e de vontade. Esse homem maduro pode chegar à realização do rubedo, obra em vermelho, elevar a tua consciência ao melhor de si, transcender as aparências, o passageiro e realizar um claro sentido para a sua vida. Dar ordem àquilo que parecia caótico, entender o sentido de todas as provas que você viveu como esforços da natureza para te fazer crescer, às vezes extremamente duros, mas necessários, ou seja, redimir a arbitrariedade da vida e atingir uma visão que vai muito além do passageiro, tanto no tempo quanto no espaço. Você atinge um estado de perenidade que já não é mais mutável nem é mortal. Esse estado de perenidade de consciência seria consciência plena humana, seria sabedoria. Então é óbvio que esse rubedo ainda está bastante longe de nós. Vocês percebem que a gente circula por essas obras alquímicas. Às vezes temos medo de olhar e ver tudo aquilo que vive dentro de nós. Temos muita resistência, até achamos que não suportaremos ver. Eu já confrontei pessoas que eu disse: você sabe o que está te boicotando pela vida fora? E essa pessoa virou para mim e disse: não me conta, que eu não vou suportar ouvir. Eu não contei, porque eu percebi que realmente não suportaria. Portanto, não queria ver. Colocava uma venda para se autoproteger. Só que não ia desenvolvendo uma musculatura que lhe permitisse ver algum dia, portanto, deve ficar a vida inteira com essa venda nos olhos. Então, preparar-se para ver, querer o conhecimento de si próprio. E quando olhar, ver sem fantasias, sem projeções do que você queria ser. Para você chegar àquilo que você quer ser, tem que partir de onde você está, do que você é hoje. Confrontar todos esses elementos, começar a estabelecer um domínio sobre eles, extrair a melhor energia de cada um deles, convertê-lo em algo positivo. Usar essa energia para caminhar em direção aos seus propósitos de vida humanistas. Usar essa energia para trabalhar por valores universais. Uma vez que chega a isso, você amadurece e, num determinado momento, adquire um grande domínio sobre os fatores da vida e eleva a sua consciência ao máximo das suas possibilidades. Chega a espiritualidade, chega a ideia do bem, chega a plenitude da consciência humana. É um caminho ousado, mas percebam que é uma via crucis humana. E nesse momento você redime toda a vida de qualquer causa, entende o sentido de tudo e a necessidade de tudo. Portanto, se você quer entender a necessidade de um sofrimento para que ele seja mais ameno, caminhe na direção da ideia do bem. É aí que você vai encontrar o sentido de tudo. Por fim, vamos trabalhar com a bela estrutura criada por Campbell, uma estrutura que ele retirou depois de estudar centenas de mitos pelo mundo afora, uma vida dedicada a isso, que é a estrutura do monomito, onde ele fala de algo que se repete muito em vários tipos de mitos universais. Aquilo que ele chama muito particularmente do mito do herói, principalmente. Né? A estrutura do monomito é o seguinte: eu estava lá vivendo uma vida comum, na sua casa, uma vida comum que se banaliza na mera sobrevivência o mais confortável possível. Ou seja, instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie, com o maior conforto e prazer possível, dão as cartas e pegam o morto. Não existe mais nada na sua vida a não ser isso. Chega um determinado momento que vem aquela angústia. Lembram lá atrás o cidadão que começa a remexer na caverna? Ele começa a ele começa a sentir um certo esgotamento e uma necessidade de ter um sentido maior para a sua vida. Isso Campbell chama do chamado, exatamente o chamado. Mas existe um medo danado desse chamado. Como diz Steven Pressfield naquele lindo livro A Guerra da Arte,
Há resistência, que começa a colocar tampões no seu ouvido para que você não ouça isso. E boicota de todas as maneiras a voz desse chamado. Então, a recusa do chamado. Ela vai chegando em determinado momento que essa recusa, que é resistência e comodismo, se torna impossível de manter. Vem aquilo que ele chama é como se fosse um guardião do umbral, que pode ser um elemento positivo ou negativo. Ele vai falar desse auxiliar mágico, vai chamá-lo de mentor. E esse mentor pode ser, por exemplo, o seu medo. O seu medo pode ser tão aterrorizador que se torna um inimigo, tenta te paralisar. Ou você pode aprender a lidar com o seu medo e perceber que ele está apontando numa direção que você ainda não conhece. Portanto, se você quiser crescer, é para lá que você tem que ir. Portanto, o medo, como tantas vezes falo, deixa de ser uma placa de pare e passa a ser uma placa de avance com cuidado, com prudência. Avance devagar. Devagar não necessariamente no tempo, mas no nível de atenção que você tem que colocar em cada passo, porque está lidando com o novo. Então, alguma coisa ou te impulsiona para frente, ou até te coloca um desafio, que fere os teus brios. De alguma maneira, alguma coisa vai alavancar você para o estágio seguinte. E aí ele vai começar a entrar num caminho, esse ser humano que somos nós, num caminho novo, com coisas desconhecidas. Ele vai passar por provas. Perceba que isso é até a história da nossa vida física. Seja, estamos ali no lar do papai e da mamãe querendo ficar ali a vida inteira, e hoje existe, inclusive, a síndrome do canguru, né? Que é aquelas pessoas que ficam a vida inteira dentro de casa, até 40, 50 anos estão vivendo sob o teto dos pais. Não vou condenar isso, mas muitas vezes isso pode ter um elemento patológico, pode fazê-lo por amor aos pais, portanto é uma coisa dual, discutível. Mas, enfim, o fato é que na hora que somos empurrados fora temos esse segundo parto, vamos para um caminho difícil, né? Pessoas que interagem conosco numa situação de trabalho, numa situação de aluguel de um imóvel, que não são papai e mamãe, são duros. Exigem comprovações sólidas que a gente pode interagir com eles no teatro da vida sem risco. E cobram feio. E não dão presentinho se a gente não comeu a comida, não tem sobremesa. Então você é impulsionado, às vezes, por uma necessidade mesmo, ou por alguma fragilização do estágio anterior, ou porque alguma necessidade de vida, quer assumir um relacionamento, quer realizar uma profissão, você é empurrado para ali. Até a nossa vida biológica passa por essas fases. E ali vem um monte de desafios, vem o desconhecido e você passa por um monte de provas. Lógico, porque a grande prova vem lá na frente. E como eu costumo dizer, um bom guerreiro não treina só durante a batalha. Ele vem treinando ao longo de todas as pequenas dificuldades da sua vida, formando musculatura. Então, provas de pequenas desavenças, de coisas que você não consegue fazer a contento, de desafios que você não entende ou não consegue superar, e vai ali, sofre, esforça, supera. E assim você vai se aperfeiçoando, criando musculatura, até que num determinado momento da vida deve vir a prova maior. É superada com mais dificuldade por alguns, portanto parece maior ainda, com mais facilidade para outros que treinaram bem ao longo da vida, portanto parece menor. Mas alguma grande prova vem, mesmo que não aconteça nenhuma tragédia, até no processo biológico vem essa grande prova. É aquele momento em que você começa a perder o seu vigor físico, começa a envelhecer, seu corpo já não responde da maneira que respondia antes, você tem que continuar construindo a sua vida. Com aquilo que te restou de vitalidade, com aquilo que te restou de saúde, você tem que continuar vivendo, mantendo os seus propósitos, mantendo a sua caminhada. Ou seja, em algum momento vem uma prova específica. Nas nossas vidas, do ponto de vista mental, psicológico, pode acontecer muitas coisas. Uma perda, quer de algo que estávamos apegados ou de alguém que estávamos apegados, pode ser uma perda de uma determinada situação que para nós era confortável, pode ser uma traição, pode ser diversas coisas, mas uma prova dura realmente. E se nós somos capazes de, nesse momento, manter a fidelidade aos nossos princípios e continuar caminhando, sem pressa e sem pausa, atento, mas preso aos nossos propósitos, aos nossos sentidos de vida que nos arrastam para frente, queremos chegar lá ao Rubedo, queremos chegar
a plenitude espiritual e não perdemos, não tiramos o olho da bola. Se conseguimos atravessar isso sem abrir mão de nós mesmos, sem que isso nos roube a nós mesmos, saímos do outro lado vitoriosos. Nós podemos dizer que, em termos de humanidade, essa pandemia que vivemos é uma grande prova. Vamos ver se não nos corrompemos, se não nos tornamos egoístas, se não nos brutalizamos, se não tiramos proveito da situação de alguma forma, saímos do outro lado íntegros e mais fraternos do que entramos. Isso seria a vitória dessa grande prova em termos de humanidade. Mais ligados não àquela pseudo-normalidade onde só valiam os meus interesses, mas ao bem da humanidade. Se conseguirmos fazer isso, muitas coisas podem acontecer a título de prêmio. Por exemplo, a chamada hierosgamia, que é o casamento com a princesa nos contos de fada, com a deusa, seja lá o que for. No fundo, é um casamento interno entre a nossa consciência e os nossos valores espirituais. Consolida-se esse serviço da nossa consciência ao nosso ser. E essa harmonia que é provocada dentro faz com que esse homem seja um harmonizador do mundo à sua volta. Então ele praticamente renasce, transmutado. Não é simplesmente uma mudança de forma, não é uma transformação, uma transmutação. Ele passou do chumbo para o ouro filosofal. E hoje tem um domínio de si próprio, um grau de sabedoria sobre as circunstâncias da vida. E o que ele vai fazer depois de renascer transmutado? Ele volta para o mercado, ele volta para casa, trazendo o elixir. E esse elixir pode ser compartilhado com todos. O elixir é a essência da vida. São aquelas gotas de sabedoria que você extraiu de toda essa jornada. Digamos que você esteja saindo da rua, andando pela rua e pisa num buraco e torce o pé. O que é o extrato superficial dessa situação? Que droga, essa cidade esburacada, logo nesse lugar, por que o dono dessa loja não consertou a calçada? Quem foi o culpado disso? Quebrei meu salto, perdi o horário, senti dor. Isso é o superficial. E o que é o extrato? Desatenção provoca dor. Quantas vezes a desatenção minha, das coisas que são essenciais, do que eu estou fazendo, do que eu devo fazer, já me provocou dor na vida? Se eu extraio esse elixir desse fato, provavelmente sofrerei menos no futuro. E passarei a redobrar a minha atenção, estar de corpo e mente juntos, como diria Jung, extrair o elixir da vida em cada momento, ver o que cada momento tem a me ensinar. Quando você chega ao final, volta para casa com esse elixir, agora é compartilhar. Agora é passar aos demais, para que eles possam fazer esse eterno retorno melhor armados, porque viram um pouco das circunstâncias da vida através dos teus olhos. Ou seja, o retorno no final, mais uma vez. Enfim, o que nós podemos extrair de tudo isso? Aprendizados que podemos retirar para o agora são inúmeros, mas só ressaltando alguns, que são necessários na nossa vida pessoal, são necessários na nossa vida como humanidade, em momentos difíceis como esse que atravessamos, que ficarão como exemplares para o futuro. Tenho plena convicção de que daqui a um século, 2 séculos ou mais, olharão para o passado e dirão: aquela pandemia foi um umbral histórico. E vão olhar e vão ver quem soube sair do outro lado maior do que entrou. Esses terão tirado algum proveito humanista da situação. Não tirado proveito uns dos outros, mas proveito no sentido de extrair o elixir dessa experiência e sair maior. E com condições de construir uma nova normalidade muito mais humana do que a anterior. Então, os aprendizados para agora, eu selecionei alguns, mas eu sei que vocês podem ver muitos outros. Aliás, eu até os desafio a verem muitos outros. Por exemplo, no mito da caverna, o propósito, saber onde você quer chegar, não andar a esmo dentro da caverna, eu quero chegar na luz, a luz do bem, a luz dos valores humanos, valores, virtudes, sabedoria, ter um propósito claro, um sentido de vida e ser fiel a ele, cair 1000 vezes, me levantar 1001 e não perder o contato com esse propósito, e a ideia do bem, que é a maneira como você vai caminhar. Ou seja, o que eu quero nessa situação? Tirar proveito das circunstâncias ou eu quero beneficiar quem está aí? É um divisor de águas em tudo que a gente faz. E é muito perceptível para aqueles homens de boa vontade,
que também querem ajudar ou necessitam ser ajudados. Quem faz apenas marketing pessoal e quem tem uma verdadeira vontade de ajudar os outros a se levantarem e continuarem caminhando. Sejam os servidores da ideia do bem. Na humildade das suas possibilidades, porque você se aperfeiçoa à medida que caminha. Lembrem que Kant dizia que a boa vontade é boa em si, independente dos resultados. Se nesse momento ela não produz um resultado perfeito, ela se aperfeiçoa em cima dos erros e vai se tornar um servidor do bem cada vez melhor. Uma boa servidora do bem, essa vontade. Aí então, colocar a ideia do bem, a ideia de servir, de levar todos os seres ao melhor de si, como prioritária em todas as tuas iniciativas. Um dado fundamental. Por que eu faço isso? Porque me traz lucro? Porque destaca a minha imagem? Não, porque beneficia algo a alguém. Eu vou chegar a pessoas que podem crescer com isso que eu estou fazendo. Eu vou ajudá-los. Enfim, sempre o fator ideia do bem como um elemento fundamental nos meios de que você lança a mão para atingir o seu propósito. Eu acho isso importantíssimo, gente. Talvez o mais importante. Na sequência do boiadeiro, você pode perceber a determinação, a vontade como um elemento fundamental para o domínio de si próprio. Não desistir, porque o touro é bravo e vai se debater por um tempo longo, mas não para sempre. Porque o touro é passageiro, a sua vontade não, ela é eterna. Portanto, não desistir de si próprio, confiar em si próprio, confiar na humanidade e lutar até que esse touro esteja submetido. Um dia você vai dizer, bom, nem parece que um dia o meu eu animal foi tão rebelde, que hoje me serve perfeitamente bem. Sempre brinco com os meus alunos e digo, sabe aquele cachorrinho que você levou anos para educar? E que um dia as pessoas chegam na sua casa e dizem, como você é sortudo, hein? Que cachorro educado. E você fica, sortudo? Você sabe o que eu passei? Ninguém é sortudo. Existe uma determinação e uma vontade muito grande em dominar o eu animal e prosperam aqueles que o fazem e não duvidam no meio do caminho de que isso é possível. Não deixar de acreditar que podemos mudar. Não deixar que morra em nós a esperança de autoaperfeiçoamento e de aperfeiçoamento da humanidade. Perdendo a esperança, perdemos tudo. No Nigredo, das 3 obras alquímicas, ver a si próprio como aquilo que se é, não começar de uma fantasia porque ela não te sustenta. Ter a coragem e humildade de ver a si próprio como se é. E a dica de olhar a trilha que você fez ao longo da vida é muito boa. Ver que tipo de ser passou e deixou a trilha nessas condições, deixou o mundo nessas condições. Era um benfeitor ou era um predador? E atuar para poder modificar esse rastro que você deixa no mundo. Tomar como uma disciplina de vida. Por onde eu passar, vai ficar um pouco melhor do que estava antes de eu entrar. Ainda que seja um ambiente que você entrou e que estava bagunçado. Vai ficar um pouco melhor do que estava antes de eu passar. Porque eu sou um servidor do bem. Portanto, a minha passagem é benéfica para os caminhos os quais eu trilho. Ou seja, humildade e ânimo de aprendiz. No monomito, que aliás é um fator que ele tem em comum com todos os demais, a realização final não é ter, é servir. É interessante isso? A realização lá no final não é ser vitorioso, é poder compartilhar. Esse é o máximo fruto, que está lá no final. Não é você ostentar orgulhoso os frutos que você conquistou, mas voltar para o mundo comum para compartilhá-los. Considerar que a fraternidade é o maior tesouro da humanidade. Não existe nada superior a isso. E por último, especificamente no monomito, perceber que tudo que você está vivendo, essa situação, esse momento, você tem o dever de extrair o elixir. Em determinado momento vão precisar desse elixir. E se você não tiver esse elixir em mãos, porque não se preocupou em recolhê-lo ao longo do caminho, não vai ter nada para dar. Existe uma frase filosófica que eu acho muito bonita que diz que ninguém passe por vós e diga, passei por eles e não me deram nada. Todos os viajantes estão precisando muito de um cantil com água, de uma palavra de ânimo, e a melhor coisa que você pode dar a eles é o elixir. Portanto, não esqueça do seu compromisso de conquistá-lo.
E, por fim, lembrar de uma máxima muito importante que diz: os mitos se vivem. Esse é um modelo, um arquétipo, um conjunto de balizas, de degraus, que mostram os passos sobre os quais você deve caminhar. Não deixe de lançar mão deles. Um grande abraço para você e espero que dessa nossa pequena e despretensiosa conversa saiam boas reflexões.